Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ainda estamos meditando e estudando esse bendito capítulo 10º do Evangelho segundo São Mateus. E hoje esse texto vem quebrar um sonho de muitos cristãos. Vem quebrar um mito dos pregadores do Evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que pelo simples fato de servirem a nosso Senhor Jesus Cristo, serão amadas. Não. Os cristãos serão como seu Senhor, odiados. Não adianta nós católicos imaginarmos que devemos aceitar tudo, sendo politicamente correto, para estar bem com os outros. Isso é loucura, é falta de compromisso evangélico, é falta de responsabilidade com o batismo que um dia recebemos. Não tem para onde, meus irmãos. Os cristãos nunca dialogarão com o mundo e sairão ganhando. Sempre perderão. Sempre perderão, porque se não forem odiados por causa de Cristo, serão odiados por outra coisa. Sempre perderão, porque mesmo que ganhem até a confiança dos outros e o respeito, prostituindo a fé, vão perder a salvação. Os cristãos precisam entender que não tem que amenizar a doutrina, mudar a doutrina para todo mundo se converter. Isso é faz de contas. Isso não é evangélico. Não adianta a igreja querer mudar a sua doutrina para aceitar as concepções mundanas, porque a igreja vai encher de gente, mas a levedura do Santo Evangelho se perderá, mas a ingenuidade do Evangelho será perdida. Os cristãos, eles são chamados em meio ao mundo para serem diferentes. E é preciso que nós compreendamos que é melhor estarmos em comunhão com Deus do que em comunhão com o mundo. O mundo nos odeia. Vamos colocar isso nas nossas cabeças. Nós cristãos somos odiados pelo mundo. Aquele que pensa como Cristo, aquele que age como Cristo, aquele que se esforça para ser uma liturgia ambulante em meio ao mundo, sempre vai ser incompreendido e odiado. Por quê? Porque o espírito do mundo não é o espírito que nós cristãos recebemos do batismo. Não adianta. Vejam que como nós somos diferentes quando queremos viver o Evangelho. Somos antipáticos. Quando queremos viver o Evangelho, somos incompreendidos. Até muitas vezes dizendo querem ser melhor que os outros. Não. Nós não queremos ser melhor que ninguém. Nós queremos ser fiéis ao nosso amado. Queremos ser fiéis a nosso Senhor. E para nós cristãos que um dia fomos batizados e resgatados com aquela água santificada, regeneradora, que nos deu uma nova vida, temos que de verdade assumir essa nova vida.
Não adianta você querer aceitar o erro para não ficar bem com a pessoa. Você vai ficar mal. Não se pode prostituir a fé. E uma das coisas que sempre me atraiu na Igreja Católica é porque a Igreja, ela é indefectível. O que é isso, padre? O poder do inferno não pode adentrar na Igreja, porque ela é santa. Os pecadores somos nós. Mas a doutrina é santa, o Evangelho é santo, os ensinamentos são santos. E a doutrina, o Evangelho, os ensinamentos não podem ser prostituídos, não, pelo amor de Deus. Sou eu, é você, somos nós que devemos mudar, não a doutrina. É por isso que dói muito quando nós vemos algumas pessoas, até de dentro da igreja, ao invés de mudar de vida, criticando a doutrina, ao invés de endireitar os caminhos, querendo que a igreja trilhe outros caminhos. Ó meu irmão, a igreja não é sua esposa, não. A igreja é sua mãe. Ela faz aquilo que o seu esposo pede. Ela é obediente ao seu amor, Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. A igreja, ela é fiel ao Espírito que a conduz, que não é do nosso jeito e nem é a vontade da maioria, viu? Porque a igreja, na Igreja Católica, não é democracia. A Igreja Católica é um reinado, é uma realeza, é o Senhor. É por isso que esse lugar aqui sagrado, que nós chamamos comumente de Iambão, não pode ser um lugar de prostituição de doutrina. É preciso que aqui não se pregue aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero que seja. Não. É preciso que os sacerdotes, que os diáconos, que aqueles que estão pregando em nome da igreja, os catequistas, os ministros extraordinários da palavra, eles tenham a decência e a dignidade de pregar e anunciar o Evangelho de Deus, sem se preocupar com a popularidade, sem se preocupar em agradar as pessoas. Porque vejam bem, se o padre fosse desenvolver a sua prédica a partir daquilo que ele tivesse que falar para agradar as pessoas, ele não saberia o que dizer, ele não saberia o que pregar, o que anunciar. Graças a Deus que não é assim, porque aquilo que nós pregamos tem um direcionamento, tem um alvo. Primeiro é o coração do pregador e depois o coração dos destinatários, daqueles que estão na Assembleia a escutar o Espírito Santo nos instruir. Não é que aquilo que aqui é pregado é ad extra a mim, não, de jeito nenhum, é ad intra, é a partir de dentro. O pregador é o primeiro que deve se esforçar para viver aquilo que ele anuncia, para que o reino de verdade aconteça. Só que vejam bem, nosso Senhor é implacável no texto santo do Evangelho hoje. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O Senhor sabe que não adianta querer dialogar com o mundo, porque o lobo vai comer a ovelha. Não adianta querer dialogar com o mundo, afrouxar a doutrina para atrair pessoas. Meus irmãos, nós nunca seremos maioria, não.
Nunca seremos. E para Jesus Cristo e para a igreja, não importa a quantidade. O que importa para nosso Senhor é fidelidade, é desejo de coração. Não é perfeição, porque se fosse perfeição, não estaríamos nós aqui na igreja. Mas é o simples desejo de querer ser, e o desejo de querer ser já é alguma coisa. Quando a gente deseja algo, a gente começa a se esforçar, encontra um caminho de alcançar. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque nem são santas e, infelizmente, para nossa vergonha, nem desejam mais ser. Se acostumaram, se perderam. E isso é muito comum. É claro que eu falo para vocês, vocês que são meus paroquianos que me acompanham, que me seguem no pastoreio de nosso Senhor, vocês sabem que eu nunca estive preocupado com popularidade na paróquia. Nunca. Se é um pecado que graças a Deus eu não tenho, é esse pecado de querer ser popular, de querer ser, como comumente se diz, a cereja em cima do bolo, não é? Não, de jeito nenhum. Sempre busquei anunciar o Evangelho, muitas vezes com o coração partido. Como dói, é claro que dói na gente, por exemplo, a gente vê alguém que está na comunidade, que caminha, que luta, caminha direitinho, infelizmente o casamento não deu certo, teve que se separar e infelizmente não aguentou viver a castidade e está numa segunda relação. Vocês não sabem como dói a gente como padre que conhece todo mundo. A gente tem que pregar muitas vezes isso, sabendo que tem alguém sofrendo e escutando. Mas o que é que a gente pode fazer? É preciso que o Evangelho seja anunciado, para que converta o outro, e para que na dor do coração do pastor, o pastor tenha consciência: eu estou repetindo o que o meu amado me pediu. É por isso que é muito triste muitas vezes quando se ensina aquilo que é errado. E hoje em dia é impressionante, mas aquilo que é ensinado errado muitas vezes agrada muito mais do que aquilo que é ensinado corretamente. E quem busca ensinar o que é correto é antipático, e quem busca ensinar o que é errado para agradar está correto, esse é bom. Não, olha o que nosso Senhor vai dizer: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens. Olha o conselho aqui. Não é cuidado com o demônio não, mas é com os homens, que vai entrar o diabo no coração de muitos deles. Olha Judas, quando o Senhor entregou o pão, o diabo se apoderou daquele coração. E aqui o Senhor é muito claro: cuidado com os homens. Eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles e das nações. Isso aqui acontece todos os dias. Infelizmente, os católicos estão perdendo a ousadia. Querem um exemplo de católico politicamente correto? Quando uma mãe dentro de casa prefere calar a boca para não criar um mal-estar com a filha ou com o filho, e deixa o filho e a filha errando. Se cala. Eu não vou brigar não, cansei.
Aí vai ela para o inferno e os filhos. Ah, padre, mas eu já reclamei tanto. Minha filha reze. Ah, eu vou rezar. Mas não reza. Vejam que nisso aqui a igreja tem um exemplo clássico. Santa Mônica. Mônica rezou, segundo a tradição, 30 anos pela conversão do filho, e era uma católica ferrenha. Por isso Santa Mônica se santificou rezando pela conversão do filho. Mulher feliz, filho feliz, Deus repleto de felicidade. Por quê? Porque viu que fizeram uma opção por ele. Esse termo repleto de felicidade, ele é impróprio, mas para a gente entender e se aproximar da gente, é mais fácil a compreensão. É preciso que nós entendamos que o mundo odeia os cristãos. Os cristãos sempre são aqueles antipáticos, retrógrados, aqueles que estão contra tudo e a todos. Não é não. Os cristãos são aqueles que, sendo escolhidos pelo Senhor, mesmo com pecados e defeitos, lutam todos os dias para conservar o coração fiel ao Senhor. Lutam todos os dias para conservar o coraçãozinho repleto do amor de Deus, na fidelidade e na obediência de fé. Mas o Senhor continua: com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é Ele quem falará através de vós. Se você quer falar de Deus para alguém, a primeira coisa que você tem que rezar é o Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, que dá vida, coloca na minha mente o raciocínio correto, para que eu fale as tuas palavras. Se você já tentou fazer isso e rezando, o efeito foi o melhor que podia acontecer. Se você já tentou converter alguém sem rezar, talvez o seu caminho de conversão esteja errado. Aqui, eu não estou dizendo que os católicos, que os cristãos devem se achar melhor que os outros, não. Eu estou querendo aqui dizer que nós devemos propagar o amor que de Deus um dia nós recebemos, com jeitinho, com tranquilidade, mas sem se prostituir na fé. Com jeitinho, com tranquilidade, mas pregando e anunciando o Evangelho com audácia, de uma forma implacável, sem voltar atrás. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o Senhor diz: olha, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Isso aqui a gente já vê no noticiário quase todos os dias, para quem gosta de ver notícia ruim. Um filho que matou a mãe porque a mãe chamou a atenção porque estava bebendo muito. Uma filha que matou a mãe porque a mãe não estava aceitando a vida da filha. E por aí vai, tantos e tantos exemplos. E por que não aceitou? Porque existe um princípio cristão. Porque existe dentro de cada um de nós essa abertura natural para aquilo que é correto e para aquilo que não é correto. A gente consegue discernir. E isso é uma coisa tão natural ao homem, que até quem não tem fé consegue perceber o que é certo e o que é errado.
E a consciência acusa: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Se você vive politicamente correto com todo mundo, saiba que você não está num bom caminho. É preciso entender que ninguém consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e vai ser um homem de princípios fechados, ou vai ser uma mulher que vive o Evangelho, ou você está se prostituindo na fé, se calando quando deveria falar e falando quando deveria se calar. É preciso sabedoria da nossa parte, enquanto homens e mulheres arautos do Evangelho, que devemos propagar e anunciar o Evangelho em meio ao mundo. Olha, a igreja tem 2000 anos de história. Eu nunca vi um santo sem ter sido perseguido. Nunca vi. Ao longo desses meus 2 anos de igreja, de história da igreja, que venho estudando, que venho pensando, eu nunca vi um santo que não fosse perseguido pelos homens. Todos eles perseguidos. Impressionante. Por quê? Porque o Evangelho causa embaraço. Porque o santo sempre vai desestabilizar o pecador. Ontem nós rezávamos a Santa Paulina. Quem é Santa Paulina? Uma santa italiana que vem para o Brasil com 10 anos de vida. E no primeiro momento começa a cuidar de uma pessoa com câncer. É a história muito simples dela. Começou a cuidar de uma pessoa com câncer, a pessoa morreu, e ali ela começou a entender o sentido da vida, que consistia no altruísmo, de se dar ao outro, de amar ao outro. E resolveu entrar no convento. Se eu não me engano, em Nova Trento, em Santa Catarina, uma cidadezinha, uma colônia de italianos. E lá ela entra no convento, depois vai para São Paulo, funda uma congregação religiosa, e como era muito dura, como era muito correta, começou a ser perseguida. Começou a ser perseguida pelas suas próprias irmãs. E na época, o arcebispo, como bispo da diocese, afasta ela de todas as funções à frente do convento. E ela fica afastada. Ali depois, mais na frente, ela tem o direito de voltar a conduzir a congregação. E ali, em meio àquelas calúnias todas, se eu não me engano, é a diabetes dela que fica altíssima, ela amputa alguns membros e termina morrendo, cega, em cima de uma cama e sem os membros. É aquela santa que a gente rezou ontem. Eu nunca vi um santo que não fosse perseguido. Olha Sebastião, olha tantos e tantos, olha João Batista, olha até o próprio Senhor. Por que isso? Por que essa perseguição? Porque o mundo vos odeia, porque o mundo não vos entende, porque o mundo nunca entenderá. O cristão sempre caminhará no mundo, mas ele deve ter consciência
que a pátria dele é o céu. Ele deve ter consciência que o lugar dele é o céu, não é aqui. E aqui, meus irmãos, nós temos a opção de sofrer sendo fiel a Cristo, ou de sofrer sem ser fiel a Cristo. Nós temos que escolher. Não existe uma vida sem sofrimento. Eu escutei isso alguns anos atrás, nem recordo quem falou, mas achei muito pertinente. O homem, ele escolhe sofrer servindo a Deus e sendo fiel a Deus, ou ele escolhe sofrer sem ser fiel a Deus. Ele só tem essas duas opções. Ele não tem a opção de não sofrer. Não existe essa opção para nós. É por isso que é melhor sofrer em Deus, preparando o coração para o encontro glorioso e triunfal com o nosso Rei na glória dos céus, e tendo a consciência de que passou pelo mundo e alvejou as vestes no sangue do Cordeiro e venceu a grande tribulação, chorando e gemendo neste vale de lágrimas, mas sem perder a fé. Eu dizia por esses dias a uma pessoa assim: olha, meu filho, se você não sabe o que é a vida ainda, porque a vida você vai perceber como ela é na hora que o seu coração for golpeado, que você for golpeado pelo coração. Golpeado como, padre? Perdendo alguém? Eu digo, pode ser, mas nem só isso. Pode ser que de repente você se veja inserido, vivendo uma coisa que você nunca imaginou, e você vai ter ali o coração começar a ser dilacerado pelo sofrimento. E é nesse momento que se prova a fé. E é nesse momento que se é verdadeiramente fiel a Jesus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos fazer a opção de passarmos pelo sofrimento em Deus. Vamos fazer a opção de permanecermos no Senhor. Vamos fazer a opção de, permanecendo no Senhor todos os dias, propagarmos a doutrina que Ele nos deixou, sem medo de sermos taxados de antipáticos, sem medo de sermos taxados de retrógrados, mas com um desejo ardente de ser chamado pelo Senhor de homem sábio, fiel e prudente, e que mereceu a glória da ressurreição e que mereceu a salvação. Que Deus nosso Senhor assim nos ajude para sermos corajosos, permanecermos de pé e no final da nossa história alcançarmos os céus. Vamos ficar de pé.